Beleza, aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo para vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. Só que na aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai estar nem desenvolvendo nenhum sistema diferente aqui dentro ou criando algum recurso para um jogo ou nada do tipo. O que a gente vai fazer é estudar um componente aqui do Unity, porque eu recebi algumas dúvidas essas semanas e eu percebi que faltou algumas coisas para eu falar para vocês, principalmente relacionadas a jogos 2D, sobre um componente muito importante, muito essencial em todos os nossos jogos, né, que é o nosso componente de câmera. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele para entender por que algumas coisas funcionam num determinado tipo de jogo e em outro não está funcionando, ou qualquer coisa do tipo, tá ok? E a dúvida básica começa com a seguinte premissa, né? Quando você cria um projeto no Unity, você tem lá no Unity 5, né, você tem a possibilidade de escolher se o seu projeto vai ser um projeto para jogos 2D ou para jogos 3D. E a partir desse momento você começa a fazer o seu jogo, tá bom? Só que uma coisa importante é feita quando você escolhe o tipo de jogo que vai ser, né? Se vai ser um jogo 2D ou um jogo 3D. O Unity automaticamente faz uma configuração nessa main camera que ele cria, para justamente se encaixar nesse tipo de jogo, que é justamente mexendo na propriedade projeção dessa main camera. Aqui a gente está trabalhando com um jogo 2D, né, que a gente criou lá, a Dedonave, tem aqui também o Happy Ball, coloquei os dois só para a gente poder exemplificar melhor esse tipo de coisa. E toda vez que você cria um jogo 2D, o tipo de câmera que vai vir automaticamente é o tipo Orthographic. Quando você cria um jogo 3D, ele vai mudar, ele vai vir com esse modo aqui de perspectiva. Reparem que só de eu fazer essa alteração já vai mexer um pouco aqui na minha imagem de cena. Tá bom, ó, perspectiva, orthographic. E percebam também que mudou uma coisinha aqui, ó. Olha debaixo de projection aqui, ó. Tem a propriedade size, quando eu estou em orthographic. Quando eu mudo para perspective, muda para field of view. Por quê? Porque são câmeras diferentes que trabalham de formas diferentes. Se eu sair desse modo 2D, eu vou ter minha imagem 3Dzinha aqui, né? E olha só, a minha câmera no modo de perspectiva, ela trabalha dessa forma. Ela cria um campo de visão, que é justamente esse field of view aqui que vai estar definindo para mim, né? Qual que é o tamanho desse meu campo de visão. E gera a imagem para mim em função desse campo de visão, daquilo que a câmera está conseguindo enxergar. Já quando eu estou aqui no meu modo ortográfico, aqui, ó, ele cria como se fosse um quadrado realmente aqui, ó, um negócio que não tem aquele campo de visão. Ele cria uma perspectiva 2D de visão, e desse modo, com a perspectiva aqui de cima, né, com a projeção aqui de cima, eu tenho uma perspectiva tridimensional. E essa já é a primeira mudança que já muda muita coisa. Por exemplo, no modo ortográfico, se eu viesse aqui no meu sprite zero aqui do Happy Ball aqui, do nosso personagem para os jogos 2D, né? E fizer qualquer alteração dele no eixo Z, percebam que não vai acontecer praticamente mudança nenhuma, enquanto este bichinho estiver dentro do field of view aqui, né, do size, né, da visão dessa caixinha branca aqui, ó, da minha câmera. Se eu pegar esse meu personagem, vou ver se eu consigo selecionar os dois, consigo, né? Mas aí eu teria que se mexer só nele, não tem muito jeito, ó. Se eu andar ele aqui um pouquinho mais para trás, ele vai desaparecer. Vai ter um momento que ele vai sumir. Sumiu da minha imagem. Por quê? Porque agora, se a gente olhar aqui em cima, no modo 3D, olha só, a gente vai ver que basicamente ele está fora da minha caixa de projeção aqui da imagem, né? Da caixa ortográfica aqui que eu consigo enxergar com a minha câmera, tá bom? E ela vai ser medida também. A gente tem uma propriedadezinha dentro dela aqui, que é a propriedade far, tá vendo? Ela está indo a 1000 metros de distância. Eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, para ser só 10 metros, e aí ela vai ficar pequenininha, vai ficar só até aqui, e aí o meu spritezinho zero eu vou mexer com ele de novo, ó, ele vai aparecer, e quando eu sair de dentro daquele far, eu não vou mais enxergar o meu objeto. Vocês estão vendo que não está tendo mudança nenhuma em relação ao tamanho do meu objeto? Se eu mexer ele no eixo X, no eixo Y, ele fica normalzinho, ok, mas quando eu mexo ele aqui no eixo Z, também não muda nada em relação ao tamanho dele, né? A gente não está vendo alteração nenhuma, é como se ele não estivesse se movendo. Contudo, se eu tiver com a minha câmera na perspectiva, na projeção, né, de perspectiva, eu também tenho aqui a propriedade far, vou botar ela para ser 1000 também, só para a gente conseguir enxergar mais longe. A partir do momento que eu mexer aqui com o meu sprite, eu vou ter essa noção de profundidade, porque a minha câmera agora vai estar trabalhando no modo tridimensional. Então o meu eixo Z, ele é importante, e as alterações nesse eixo vão se refletir aqui na minha câmera também. Tá ok? Então, é um negócio que vocês têm que prestar muita atenção na hora que você estiver criando seu projeto, porque isso aqui vai ser importante se você está fazendo um jogo 2D ou um jogo 3D, porque num jogo 2D eu posso colocar modelos 3D, eu poderia vir aqui, ó, meu Dedonave aqui, vamos criar um Game Object, vamos criar um cubo, tá bom? Criei aqui um cubinho, nem sei onde ele foi parar, ele está aqui, ó, olha só.
Eu vou deixar ele mais ou menos de lado para a gente poder quase que enxergar ele. Tem que colocar também aqui uma luz, né? Game Object, vamos colocar uma Light, Directional Light, só para a gente ter esse efeito aqui de sombra, tá bom? Então eu tenho o meu cubozinho aqui, meu cubozinho lindo, ele está aqui, tá bom? E vamos pensar o seguinte, aqui eu estou no modo 3D, né? Vou vir aqui e voltar para minha câmera para o modo de ortográfico. Tá vendo que o meu cubo ele até deu uma achatada? Eu não tenho variação nenhuma no eixo Z, nem mesmo em relação as faces do polígono, né? Eu poderia vir aqui com o meu cubo e ficar girando ele que nem um retardado, e você vai ter esse efeito, a gente vai entender que esse objeto é um objeto 3D pela variação de luminosidade, mas se eu não tivesse essa luz aqui dentro, eu não ia entender nunca que esse cara aqui ele é um objeto 3D, ele ia aparecer só um cubo ali em cena que está diminuindo e aumentando, eu não vou ter a noção de profundidade dele, porque o que está dando nesse caso a noção de profundidade é a minha luz. Já com a minha câmera no modo perspectiva, eu mesmo sem luz, eu teria já um pouco dessa noção de profundidade. Olha só, vou tirar aqui, ó. Tô vendo ali meu cubo. Não vou ter muita coisa não, mas olha lá, eu tenho uma noção bem maior. Tanto é que se eu girar o objeto assim, olha lá, eu consigo mais ou menos ver que ele é 3D. No caso, a maioria da parte do efeito é em função aqui da luz, né? Que aí eu tenho a luminosidade diferente e eu entendo que o objeto é 3D. Mas é importante vocês terem isso em mente, porque, olha só, eu tenho o meu carinha aqui, o meu cubo, tá bom? E eu vou ter um outro cubo aqui mais próximo da minha tela. Vamos pensar assim, né? Então ele vai ficar maior em perspectiva, mas quando eu mudar aqui no modo ortográfico, os dois cubos vão ficar ali, ó, um em cima do outro, porque eu só mexi ele um pouquinho para a esquerda, vocês viram? Eu mexi ele só um pouco para a esquerda e trouxe ele mais para frente, nessa alteração que eu fiz mexendo no forward dele. Então vai parecer que os dois cubos estão ali, um grudados no outro, mas não, um cubo está um pouco à frente do outro, olha só. Se eu chegar ele um pouco para trás, aí sim eu vou ter essa noção de que eles estão juntos ali, um pertinho do outro. Então é importante vocês notarem esse tipo de coisa na hora que estiverem fazendo o seu jogo. Se estiver fazendo um jogo 3D, mas quiser colocar um efeito de 2D nele, você vai ter que vir aqui e mudar o efeito da câmera. Em vez de ser perspectivo, você vai colocar no ortográfico, mas aí você vai ter que estar ciente dessas alterações, que o eixo Z não vai influenciar em praticamente nada no seu jogo, tá ok? Já no modo perspectiva, não. Qualquer alteração que você fizer no eixo Z vai fazer alteração para a visualização do seu jogo aqui na sua câmera. Tá bom? Isso aqui é a primeira coisa que eu queria estar mostrando para vocês. A segunda é que alguns scripts que a gente faz com alteração aqui de câmera, né? Algumas coisas que eu já mostrei para vocês, né? Elas só vão funcionar em um determinado tipo de câmera. Ou no modo de câmera perspectivo, ou no modo de câmera ortográfico. Isso em relativo a você criar o efeito de zoom, e também é relativo a você criar o efeito de... igual do Dedonave, lembra do Dedonave? Vou apagar esses cubos aqui, ó. Vamos apagar aqui o cubo, a minha câmera já está no modo ortográfico. No Dedonave, qual é o script que a gente tem aqui? Basicamente a gente pega o nosso mouse e a nossa torreta aponta para onde o nosso mouse estiver. Ok? Se eu vier aqui na minha câmera e mudar de ortográfico para perspectiva, automaticamente, olha só, esse script para de funcionar. Porque aqui, para poder fazer esse script funcionar, vou até abrir aqui o nosso scriptzinho da torreta. O que a gente está utilizando? A gente está utilizando essa funçãozinha aqui, ó, Screen to Word Point. E ela é uma função que eu só percebi isso depois de fazer alguns testes, né? Que ela só vai funcionar na câmera do tipo ortográfica. Se você colocar na câmera do tipo perspective, ela não vai funcionar, não adianta. Se eu vier aqui, ó, já vou começar no meu jogo, já no modo aqui é a main camera, tá? Vou voltar ela aqui para perspectiva. Se você não viu esse tutorial, vou deixar o link aqui para você poder dar uma olhadinha, né, como é que eu criei esse script. Mas basicamente aqui, ó, no modo perspectiva, ele não vai funcionar, não adianta, não tenta, esse trem aqui não vai funcionar, porque no modo perspectiva, o Screen to Word Point ele vai sempre retornar a posição da minha câmera. Pode ver aqui, ó, olha a posição que ele está retornando aqui no script do Dedonave, tá na torreta, olha só. Ele está sempre retornando aqui, ó, x0 e y0, né? Basicamente o que a gente faz? A gente tem uma variável que é do tipo câmera, que vai receber a nossa câmera, e uma posição do mouse que eu fico testando para saber onde que é que meu mouse está na minha tela. E essa função transforma aquele ponto da tela num ponto do mundo real. E depois eu pego esse ponto do mundo real e igualo o z dele com a posição do meu transform que está com o script e faço o right, né, que é o vetor de direção do meu objeto, apontar para essa direção, que é a posição do mouse menos a minha posição, né, no mundo. Isso aqui é uma direção. É isso que ele está fazendo. E ele não funciona por quê? Porque aqui eu estou sempre retornando a posição da minha câmera. A minha câmera, se eu olhar aqui nela, ela está em x0 e y0. Tá ok?
Agora, quando eu mudo a minha câmera para modo de ortográfico, aí ele passa assim a pegar a posição da minha tela e transformar isso numa posição. Então não vai funcionar. Então como é que eu poderia fazer para esse script aqui funcionar caso eu esteja utilizando a câmera, né, no modo ortográfico? Eu quero ter, no modo perspectiva, desculpa. Eu quero ter toda aquela noção de profundidade, eu não quero perder isso tudo, quero fazer meu jogo funcionar, mas ele é um jogo de navinha ainda. Eu quero fazer com que essa torreta aqui siga o meu mouse, né? Então a gente vai ter que mudar um pouco. A gente não vai utilizar essa função Screen to Word Point. O jeito que eu consegui fazer, vou até comentar ela aqui, ó, para continuar com a mesma lógica, tá bom? Mas o jeito que eu consegui fazer foi o seguinte: eu vou ter ainda uma variável que vai receber a posição do meu mouse. Ela vai receber também informações da minha câmera, só que ela não vai receber informações do Screen to Word Point. Ela vai receber informações do como é que é? Screen Point to Ray. Vai ser essa função que a gente vai estar utilizando. A gente pode tanto criar um ray cache para isso, para poder detectar o ponto de onde o meu mouse está saindo raio e colidindo com alguma coisa. Só que nesse caso a gente não tem nada para poder colidir. Aqui atrás da minha nave é um espaço vazio, então a minha função ray cache não iria funcionar. Então a gente vai ter que transformar esse ponto num raio e trabalhar com ele para que esse raio funcione quase que igual no ray cache, tá bom? Porque dentro do meu Screen Point to Ray, se eu vier aqui, eu vou pegar também da posição onde meu mouse está, né? A gente tem duas propriedades dele. A gente tem, aqui no ponto, olha só, a gente tem a direção e a origem. Então, se eu pegar a origem de onde é que esse raio está saindo e somar, vou pegar aqui também a direção que este raio está saindo. Eu poderia ter uma variável do tipo raio para poder guardar essa informação, né? Vou até fazer isso. Vamos criar uma variável do tipo ray aqui. Var raio do tipo ray. Acho que é isso, né? Aí o meu raio vai receber esta paradinha aqui, né? O Screen Point to Ray. Eita, o que eu fiz aqui, meu Deus? Volta pra cá, é aqui. Vai receber essa função. Então eu criei um raio. E esse raio ele tem uma origem, que é o ponto de onde ele está saindo lá da minha tela, dependendo de onde o meu mouse estiver. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo raio e vou somar com a direção que eu quero, mais multiplicado por uma distância. Essa distância pode ser algo fixo, mas nesse caso aqui eu tenho as duas informações que eu quero. Eu quero saber aonde esse raio vai parar relativo ao meu objeto. Eu quero que ele pare justamente aqui na minha nave. Ele vai sair da minha câmera e vai parar justamente na posição onde está a minha nave. Então a quantidade de metros que ele vai ter que andar é justamente a relação entre o Z da minha câmera, que está em menos 10, e o Z do meu dedo nave, que está em 0. Então eu vou fazer, esse script aqui está na minha torreta, então é o cara que eu quero. Eu vou multiplicar isso por transform.position, transform.position.z, eu quero só o eixo Z, menos a minha câmera lá, a minha variável do tipo câmera, .transform.position. Isso aqui vai me dar justamente quantos metros de distância eu tô da minha câmera. Talvez eu tenha que inverter, né? Seja a minha câmera, .z aqui também, desculpa. Talvez eu tenha que inverter se não der certo isso, porque pode ser que a distância seja da minha câmera para o meu ponto, mas eu acho que assim vai funcionar. Então eu vou fazer um raio que vai sair da minha origem e ele vai andar mais metros na direção que ele está apontando aquele raio, tá bom? Que é o cálculo que a câmera faz lá quando ele cria o raio, né? A direção que o raio está saindo, multiplicado pela distância que eu estou da minha câmera. Eu acho que é desse jeito. Se não for, é só inverter ali. É a posição da câmera menos a posição do objeto. Então eu salvei ali. E agora ele vai... Aê, funcionou. É isso mesmo. Então, a posição que eu estou, ó lá, menos a posição do meu objeto, que eu quero que está saindo o raio, né? Então, o meu raio vai ser da minha câmera até a posição que eu estou. Então, vamos dizer que deu 10 metros, né? Deu 10 metros. A câmera está em 0. 0 menos 10 vai dar 10. 10 metros de distância, então eu vou andar 10 metros da minha origem na direção que eu quero. Aí eu vou ter minha posição do meu mouse e eu posso fazer igual. Mouse.position, recebe isso aqui. Beleza? Isso eu estou fazendo com a minha câmera no modo Perspective, viu? Se eu voltar aqui para o modo ortográfico, vai funcionar também. Tá? Esse script funciona para os dois, tanto para o modo Perspective quanto para o modo ortográfico. É um pouquinho mais de conta que você tem que fazer, mas é algo que vai funcionar para os dois. Tá bom? Uma outra coisa que eu vi também que eu mostrei numa aula anterior, no caso foi no script do meu jogo de tabuleiro, mas eu acho que tem isso também na minha aula sobre jogos de Tower Defense. Eu criei esse efeito da câmera aproximar e afastar
quando você rola o scroll do mouse, né? Então vamos criar essa funçãozinha aqui, só pra gente poder ter essa função. Vamos criar aqui uma variável aqui que vai ser... nem preciso, já tenho a minha câmera, tá bom? A lógica que eu fiz lá foi a seguinte, eu pegava a minha câmera.position, câmera.transform.position, né? Eu tenho uma variável do tipo câmera, que está recebendo a minha câmerazinha, beleza, .transform.position, quero alterar a posição dela. Vamos fazer aqui também no eixo Z, né? Para a câmera ir para frente ou para trás. Mas aqui o ideal seria mexer com o forward dela, né? .transform.forward, .position, né? Eu quero pegar a posição que eu estou. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o transform.forward da minha câmera, câmera.transform.forward, receber o meu input, input.getAxis, né, para poder pegar lá o meu scroll do mouse. Se eu não me engano é mouse scroll well. Eu acho que é isso. Deixa eu só conferir. A gente pode vir aqui em Edit, Project Settings, a gente tem os inputs aqui. E aqui em Axis, a gente tem todos os axes. É mouse espaço scroll well. Eu escrevi tudo errado, né? Mouse scroll well. O well aqui ele tem um H, dois S e um L. Pronto. Quando eu rodar o scroll do meu mouse, ele vai variar de 0 para tanto, né? Eu vou pegar a minha posição e somar com esse valor. Então vamos dar um Ctrl S aqui. Acho que é dessa forma que está o meu script. Deixa eu ver se já está funcionando. Olha lá, já está funcionando. Mas esse é um script que só vai funcionar se eu tiver no modo de... Deixa eu olhar aqui, para a minha câmera. No modo de perspectiva. Se eu tiver no modo ortográfico, esse script simplesmente não vai funcionar. Por quê? Porque a posição da minha câmera, ela não influencia em nada. A posição no eixo Z da minha câmera não vai alterar em nada em relação ao meu jogo. Tá bom? Por quê? Porque eu estou naquele modo onde ele ignora, né, entre aspas, as posições nos eixos Z dos meus objetos, as minhas imagens aqui em cena. Vai estar todo mundo só tendo as posições no eixo X e no eixo Y. E a minha visualização também vai ser em cima disso. Então eu perco essa informação. É algo que só vai funcionar se eu tiver no modo de perspectiva. Aí sim, a posição da minha câmera, a posição dos meus objetos aqui em relação à minha câmera vai gerar o efeito de visualização do espaço tridimensional. Então se eu quiser fazer esse mesmo script aqui para poder mexer com o mouse, vai ser diferente. Eu não vou mexer com essa propriedade da posição da minha câmera. O que eu vou estar mexendo é a minha câmera. Eu vou ter que entrar lá na propriedade que vai mexer com o orthographic aqui, que é justamente o size dele. Que então a gente tem que vir aqui em orthographic size. Orthographic size vai ser ele que eu vou estar alterando. Então eu vou fazer ele receber mais. Aí eu vou fazer assim, colocar aqui dentro. E aí eu posso vir e colocar um valor direto, né? Eu posso fazer com que ele receba diretamente o valor aqui do meu scroll mouse well, tá bom? Se der positivo ele vai aumentar, se der negativo ele vai diminuir. Vamos dar um Ctrl S aqui, e aí nessa propriedade que eu vou fazer a alteração. Então isso só vai funcionar se eu tiver no meu modo ortográfico. Aí eu vou ter esse efeito de zoom. Olha só, aê maninho. No caso aqui eu vou até inverter o sinal, vou colocar menos aqui, ó, que aí vai ficar do jeito correto. Menos. Vamos conseguir aproximar, deixa eu ver, olha lá, estou aproximando e estou me afastando em função da minha propriedade de size, que eu vou chegar cada vez mais próximo, ou então eu vou me afastar cada vez mais, porque eu estou alterando justamente esse size, tá bom? E existem formas de você detectar se você está com a câmera num determinado modo ou no outro. É só a gente vir aqui acessar também a propriedade da minha câmera, cam.orthographic... Qual que é a propriedade? Acho que é essa aqui, ó, orthographic. Is orthographic. Essa? Não sei. Deixa eu ver. Porque tem umas funções que pararam de funcionar. Deixa eu ver se é essa daqui, ó. If is orthographic. Aí eu uso esse cara aqui de baixo. Se não for, eu uso o outro. Aí eu vou ter um zoom que vai funcionar com as duas câmeras, né? Vamos lá. Ctrl S. Vamos ver. Não. Vou dar o image go backup aqui porque ele vai alterar para mim. Não é a função is orthographic. É a função... cadê a função? Ele não mudou nada aqui. Deixa eu ver. Não mudou nada. Is orthographic.
É isso mesmo, então vamos dar um play aqui e vamos ver. Tá funcionando com o modo ortográfico, vou trocar para o modo perspectiva e o meu zoom também está funcionando no modo perspectiva. São duas funções diferentes, por isso o zoom das duas vão ser scripts diferentes. Olha só que legal. Quando eu estiver no modo orthographic, eu vou mexer com a propriedade orthographic. Quando eu estiver no meu modo da câmera sem ser orthographic, né, no modo... Como é que é o nome? Perspectiva, eu posso também mexer nele, ou então eu posso mexer no Field of View. Também poderia vir aqui, tá? Em vez de ser o Position, eu poderia dar um can.field of view. Beleza? E o Field of View, eu vou alterar também aqui o valor dele diretamente. Poderia fazer dessa forma. Ctrl S, acho que eu vou ter que trocar o sinal ali também. Só que eu também tenho que alterar. Não é mais Field of View. Não sei. Ele alterou alguma coisa aqui. Podem acreditar em mim que ele alterou. Vamos ver se vai funcionar. Estou aqui no modo ortográfico. Estou chegando, estou afastando. Beleza. Estou no modo perspectiva. E não está fazendo é nada. Peraí. Ah, não, tá sim. Desculpa. Vamos clicar aqui na minha câmera de novo. Olha lá, o valor está alterando. Eu vou ter que inverter realmente aqui o sinal. E eu vou colocar mais valor aqui. Porque isso aqui já é um pouco menos sensível. Vamos colocar um vezes 10 aqui. Só para ele alterar mais aquele valor. E aí funcionou, ele está alterando ali mais rapidinho para mim. Beleza? Então, são esses dois modos que a gente tem aqui de estar trabalhando com a nossa câmera. E isso vai influenciar bastante em alguns scripts do seu jogo. Como a gente viu aqui, para você fazer um objeto seguir o mouse em tela, igual eu fiz ali naquele script da torreta, vocês viram aqui que a gente, utilizando o Screen Point to Ray, ele vai servir para os dois modos, tá bom? Sendo que a gente vai ter que fazer uma continha aqui, eu vou ter que pegar a origem do raio, ver a direção em quantos metros aquela direção vai andar, ou então utilizar o Raycast para pegar a posição que colidiu e fazer ele rotacionar para aquela posição. É um modo. Mas se eu estiver utilizando a câmera ortográfica, né, eu posso utilizar o Screen to Word Point e ele funciona direitinho também, tá ok? Já para fazer o zoom, eu posso fazer de duas formas diferentes, ou mexer com o Orthographic Size, ou mexer com o Field of View. Eu vou mexer só com o Field of View, só para ver o que acontece aqui, ó. Field of View, vocês vão ver que no modo ortográfico não vai alterar nada, porque eu não tenho Field of View. Já no modo perspectiva eu tenho Field of View, aí ele vai mexer para mim, tá bom? Então, vamos salvar aqui. Porque realmente é diferente para os dois, a gente tem que então estar fazendo esse teste para a gente. Beleza? Mas era isso que eu queria estar mostrando a vocês, foi uma dúvida que chegou para mim essa semana, então era um negócio que eu queria já estar realmente passando já para tratar esse caso com vocês. A gente deu uma estudadinha aqui na câmera, só nessa propriedade dela aqui, mas já deu pra gente ver bastante coisa e como que funciona, né, o nosso jogo no modo 2D ou no modo 3D, algumas diferenças que são importantes pra gente. Tá ok, meus amigos? Era basicamente isso que eu queria estar mostrando. Qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar, o comentário de vocês é importantíssimo, demais da conta mesmo. Eu preciso do comentário de vocês para trazer mais conteúdo aqui pro canal, necessito das vossas dúvidas e dos vossos questionamentos. Podem comentar aí sem medo de ser feliz, tá bom? Eu gosto demais de ler os comentários de vossos senhorias. Então, comentem, nem que seja para poder me xingar. Pode xingar também, sem problema nenhum. Tio Bruno aqui tá aí para isso também. Mas é isso. Agradeço demais a atenção de todos vocês. E até o próximo vídeo. Vamos dar um Maximization Play aqui, ó. Até o próximo vídeo. Fui!